Sejam bem-vindos a mais uma aula do Contraturno Digital. Eu sou a professora Andressa Primavera de Ciências para o 6º ano. Vamos ver qual é o tema da nossa aula de número 64. O tema da nossa aula de número 64 é A Pele que Habito, objeto de conhecimento, tipos de tecido. Vamos à nossa aula. Você sabia que nós temos trilhões de células no nosso corpo? E qual é a função delas? Bom, elas vão se unir para formar o que a gente chama de tecidos. E no nosso corpo existem 4 tipos de tecidos. Veja aí, o tecido epitelial é o primeiro que a gente vai falar. O tecido epitelial ele é formado por células que se unem, ficam bem juntinhas para formar, por exemplo, a nossa pele. Isso impede que haja ali uma invasão, por exemplo, de bactérias que poderiam causar doenças, vai proteger ali o nosso organismo. Bom, nós temos também o tecido conjuntivo. Esse tecido conjuntivo vai ser aí de 5 tipos, vai ter várias funções, uma delas é, por exemplo, de ter aí as cartilagens, também os ossos vão ser formados por esse tecido conjuntivo. Temos ainda o tecido muscular. Ele vai estar aí dividido em 3 tipos de tecido. Então, ele permite, por exemplo, que nós façamos movimentos, Os músculos estão aí cobrindo os nossos ossos e nos proporcionam esses movimentos, mas não é só nessa função. Ele também vai estar presente no coração e nos nossos órgãos internos. Temos ainda o tecido neural, que é aquele que vai executar funções, que vai coordenar funções dentro do nosso organismo, vai receber ali algumas informações, vai processar e também vai dar respostas a essas informações. Ele vai permitir que nós sintamos aí todo mundo ao nosso redor, vai permitir que nós venhamos sentir as sensações como o toque, o tato, a visão e etc. Então, esses são os tecidos que formam aí o nosso corpo e nós vamos conhecer um pouco mais detalhadamente sobre eles. Vamos conhecer sobre as células que formam os nossos tecidos. Lembrando que são de 4 tipos. Nós temos aí o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, que vai ser formado aí pelo tecido adiposo, pelo cartilaginoso, pelo ósseo e pelo sanguíneo. Temos também o tecido muscular, que pode ser aí liso, esquelético e cardíaco, e o tecido nervoso, certo? Aí nessa primeira coluna você observa que todas as células desses tecidos, elas são eucarióticas. E nós temos aí que são células animais, porque o nosso organismo ele é formado pelo tipo de célula eucariótica do tipo animal. O primeiro tecido aí a ser falado é o tecido sanguíneo. Ele faz parte aí do tecido conjuntivo. Bom, a gente está vendo aí nos exemplos os glóbulos vermelhos, São aqueles que formam aí o nosso sangue. Lembrando que o sangue ele também é um tecido. E qual é a função dessa célula? Qual é a função que ela desempenha? Ela transporta oxigênio. Então, a função das nossas hemácias ou dos glóbulos vermelhos é a de transportar o oxigênio pelo nosso corpo. E ele vai fazer parte, então, do tecido sanguíneo. Os adipócitos, que são células ali que armazenam gordura, tem essa função, de armazenar esse tipo de tecido, E ele vai fazer parte aí do tecido adiposo. Temos ainda o neurônio. Ele é ali uma célula específica do sistema nervoso. Qual é a função que ele desempenha? Transmitir informações. E temos aí que ele faz parte, então, do tecido nervoso. Depois nós temos as fibras musculares, que vão aí intervir na contração dos músculos. Então, são células que vão fazer parte do tecido muscular. Elas vão ter ali a capacidade elástica, elas conseguem também se contrair e depois voltar para sua forma original. Fazem parte, então, do tecido muscular. Vamos falar um pouco mais dos tecidos que fazem parte aí do nosso organismo. Primeiramente, vamos falar aí do tecido epitelial.
esse tecido ele é um tecido de revestimento, porque ele vai ter ali as suas células muito unidas, né? Bom, ele também vai trazer a sensibilidade para o nosso corpo e vai produzir secreções de substâncias. Então, por exemplo, nesse tecido é onde também vai existir a presença de glândulas, como por exemplo, as glândulas sudoríparas, as glândulas lacrimais, que vão produzir secreções no nosso organismo. E ele também vai ter ali uma grande sensibilidade. Bom, esse tecido ele é composto por um grupamento de células justapostas, ou seja, que são bem unidas em diferentes formas. Elas podem ser ali cilíndricas, achatadas ou até mesmo cúbicas. Temos ainda o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo ele já deixa ali um pouquinho mais de espaço entre as suas células. Ele vai ser ali, olha, dividido em outros tipos de tecido. O primeiro deles é o tecido adiposo. Ele é composto de células adiposas que acumulam gordura, são os adipócitos. Apesar da gente achar que as gorduras são vilãs, né? A grande função delas é proteger o nosso organismo. Primeiro, ele vai ali dar uma sensação térmica, vai proteger o nosso corpo contra o frio e também vai proteger contra choques mecânicos, né? Então, a principal função é o isolamento térmico do corpo. Então, assim, o maior depósito corporal de energia também, porque a gordura ela é uma reserva energética. Então, imagina aí que os animais, por exemplo, como o urso polar, que vive numa região muito fria, ele é coberto desse tecido adiposo, ele tem uma camada maior de tecido adiposo para que ele possa suportar o frio, né, naquela região. Então, basta você também notar que uma pessoa magra ela vai sentir um pouco mais de frio do que uma pessoa mais gordinha, né, que tem um tecido adiposo ali em maior quantidade, uma vez que a pessoa mais magrinha ela vai sentir uma sensação ali de frio mais rápido por conta dessa falta, né, de tecido adiposo. Nós temos ainda o tecido cartilaginoso, ele vai possuir ali uma consistência firme, vai ter também uma certa flexibilidade e a sua função é a de sustentação do revestimento, né? Então, por exemplo, a orelha, o nariz, a traqueia são exemplos de cartilagem, tá? Bom, essa cartilagem ela também vai amortecer ali os impactos, né, nos movimentos da coluna vertebral, por exemplo. Temos ainda o tecido ósseo. Esse tecido já vai ser um pouco mais rígido e ele vai ser rico em sais minerais, cálcio, colágeno, o que torna esses ossos mais rígidos e resistentes. Além disso, ele vai ser inervado e irrigado por sangue. Por quê? Porque a sua principal função é a de sustentação do corpo, uma vez que ele compõe o esqueleto humano. Temos ainda o tecido sanguíneo. Sim, o sangue é um tecido, apesar dele ser um fluido, né, um líquido, ele vai ser composto ali pelo plasma sanguíneo e pelas células que fazem parte do sangue, que são os glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e as plaquetas. Ele vai ser formado por essas células que têm aí como função o transporte de oxigênio, a defesa, né, do nosso organismo contra agentes externos e também o transporte de nutrientes. Vale lembrar que ele é um tecido composto aí, né, por essas células que nós acabamos de falar, de citar, que são hemácias, leucócitos, plaquetas e o plasma, que é o líquido que transporta todas essas células. Nós temos também o tecido muscular. O nosso tecido muscular ele é formado por células alongadas e especializadas em contração, porque eles vão possuir ali proteínas contráteis, que são a miosina e a actina. Bom, eles vão apresentar aí uma grande inervação e vascularização, são divididos em três. Nós temos primeiramente o tecido muscular liso, que é também chamado de não estriado. Ele vai fazer parte da musculatura interna dos nossos órgãos, por exemplo, olha, o estômago, e ele não vai ter ali, né, uma função que seja controlada pela nossa vontade, ele vai agir de forma involuntária, então o estômago trabalha dessa forma. Tecido muscular esquelético, que é também chamado de estriado esquelético, vai recobrir ali os nossos ossos, vai ser responsável pela nossa locomoção. Temos ainda o tecido muscular cardíaco, que está presente no coração, para, com certeza, né, fazer aquelas contrações que o coração faz.
Mas não temos apenas esses, né? Nós temos ainda, olha, por fim, não menos importante, o tecido nervoso. Ele vai ser composto aí pelas células que são chamadas aí de neurônios. São elas que vão captar as mensagens, as informações, processar essas informações e também controlar todas as outras funções do nosso organismo. Com isso, nós finalizamos aqui o nosso contraturno digital sobre os tipos de tecidos. Vamos agora para o nosso aplicando. Acompanhe comigo aí a questão do nosso aplicando. O alimento passa do esôfago para o estômago como resultado de uma onda peristáltica. Assinale a alternativa que mostra o tecido responsável pela peristalse do sistema digestório. Alternativa A, tecido muscular esquelético. B, tecido muscular liso. C, tecido conjuntivo. E D, tecido adiposo. Bom, se você prestou atenção aí, né, sobre o tecido muscular do que foi falado, eu tenho certeza que você acertou. Vamos ver aí qual é a alternativa correta. É a alternativa B, tecido muscular liso. O nosso tecido muscular liso ele vai funcionar de forma ali involuntária. É aquele que vai revestir os órgãos internos. Quando o alimento passa da boca para o esôfago e depois para o estômago, o esôfago vai então fazer, né, alguns movimentos que a gente chama de peristálticos, vai empurrar esse alimento aí até ele chegar no estômago. Então, conforme aí o nosso gabarito, o tecido muscular liso ou não estriado é encontrado na formação da parede de alguns órgãos e apresenta contração involuntária. Com isso, então, a gente vai para as nossas considerações finais. Então, vamos recapitular os conceitos que nós aprendemos na nossa aula sobre os tecidos do nosso corpo humano. Primeiramente, nós falamos sobre o tecido epitelial. É aquele tecido que vai dar aí o revestimento do nosso corpo, tanto do lado externo quanto interno também. Então, ele vai formar aí, por exemplo, a nossa pele. É um tecido que tem como características aí não ser vascularizado. Ele é chamado de avascular. É nele também que vai existir aí a presença de algumas glândulas, como por exemplo a glândula lacrimal, a glândula sudorípara, que vai produzir secreções para o nosso corpo. Bom, nós temos ainda o tecido muscular. O tecido muscular ele é dividido em 3 tipos. O muscular liso, o também chamado estriado esquelético ou muscular esquelético, e temos ainda o muscular estriado cardíaco. O nosso tecido muscular liso é aquele que vai revestir os órgãos internos, como por exemplo o esôfago, a faringe, o estômago, os intestinos. Todos eles têm a função de trabalhar independente da nossa vontade, por isso a gente diz que eles trabalham aí de forma involuntária, eles estão o tempo todo trabalhando sem a gente precisar se preocupar. Já o estriado esquelético é aquele que vai trabalhar de forma voluntária, quando a gente precisa aí pensar para executar uma ação, por exemplo, andar, falar, mastigar. Todos esses músculos, né, trabalham aí de forma voluntária, que a gente precisa antes, né, pensar, raciocinar um pouquinho antes de fazer. E também a gente tem o muscular cardíaco, também é estriado, que vai aí fazer as contrações do nosso coração, que precisa trabalhar de uma maneira aí bem ritmada para expulsar o sangue de dentro dele e o sangue poder circular em todas as partes do corpo. Bom, nós falamos ainda do tecido nervoso, que é aquele formado por neurônios, que vai também perceber as informações externas ao nosso corpo, vai aí executar algumas funções, vai dar resposta também aí a algumas funções do nosso organismo. E por fim nós falamos também do tecido conjuntivo, que ele vai ser dividido aí em algumas categorias. Por exemplo, nós temos aí o tecido conjuntivo sanguíneo, que é o nosso sangue, né? Apesar de ser um fluido, ele possui ali algumas células, que são os glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, as plaquetas, e tem o plasma que vai ali, né? É onde vai estar mergulhada essas células. Bom, a gente tem também o tecido ósseo, que é um tecido rígido, que vai ali dar uma resistência para os nossos ossos, né? Então, é o tecido também que vai formar o nosso esqueleto para dar sustentação, para dar proteção
para o nosso corpo e para os nossos órgãos internos. Nós temos ainda o tecido adiposo, que é formado ali pelos adipócitos que vão armazenar gordura. Essa gordura ela vai também proteger o nosso corpo contra agentes externos, como a temperatura, né? Vai dar ali um suporte para que nós não venhamos ter uma temperatura muito baixa, ficar com frio com facilidade. Também vai proteger os nossos órgãos contra impactos, né, que poderiam ser causados, que poderia danificar os nossos órgãos internos, certo? Então nós falamos aí de todos esses tecidos. Ah, mas não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube para não perder mais nenhuma aula e também de seguir a gente nas nossas redes sociais no @Contraturno Digital. Então até a próxima!